Então, abra aí Apocalipse 22, verso 1, e nós vamos ler, esse pequeno trechinho de Revelações. A compreensão mais plena se daria se nós pudéssemos ler 21 e 22 completo, mas é muito grande, eu não vou fazer isso. E a gente então vai começar no 22 mesmo, verso 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então você já vê aqui que o trono de Deus e do Cordeiro é uma coisa só, né? Já a primeira informação que nós temos. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, estava no jardim juntamente com a árvore da vida, e essa árvore foi transplantada, ela foi tirada do jardim e ela foi colocada agora na Jerusalém Celestial. Ela está lá, né? Ela está com bons frutos, ela está esperando a gente. Então essa árvore está lá, e de um lado e de outro do rio está a árvore da vida, que produz quantos frutos? 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais, preste atenção, nunca mais haverá maldição contra alguém. Nunca mais. Sabe a resposta mais clara, mais adequada para aquela pergunta? Onde está Deus quando alguma coisa de ruim acontece com a gente? Onde está Deus que não viu isso? Onde está Deus que deixou isso? A resposta mais clara para essa pergunta é a seguinte: Deus continua no trono. A questão é que onde nós estamos? Deus continua lá no trono. Sabe quando acontece aquela enchente que inunda a cidade inteira, quando acontece tragédias como a que nós assistimos hoje num filme muito triste, um filme que fala dos bombeiros de uma cidade dos Estados Unidos, que lá tem os esqueci, né, os hot shock, né, parece? Hot shots, que são aquele grupamento que é específico para combate a incêndio. E hoje passou um filme tão legal, tão interessante, e no final eu e a Viviane, a gente ficou lá se acabando de chorar, porque 19 bombeiros morreram, e no finalzinho do filme mostra que realmente o filme foi baseado em fatos reais. E aquilo abalou a cidade toda, né? Como acontece às vezes aqui com a gente, como a tragédia daquela da Boate Kiss, que mais de 240 pessoas, parece, morreram no dia 1º de janeiro, alguns anos atrás, ou como acontece as tragédias que nós vemos na nossa cidade, ou as nossas tragédias pessoais. Onde está Deus que, de certa forma, não evitou isso? Deus está no trono dele. A questão é que nós estamos num mundo que está debaixo de uma maldição. Nós precisamos nos lembrar disso. Você precisa se lembrar disso. O mundo hoje não é o mesmo mundo que foi criado pelo Senhor. Mas agora, Revelações está dizendo para a gente que lá, nesse novo lugar, ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. O trono, não fala os tronos. Fala o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Continuando, diz assim: e verão o seu rosto. Sabe esse povo que fica fazendo aquelas esculturas, elucubrando, conjecturando, acho que a palavra melhor é essa, sobre como era Jesus. Será que Jesus era moreno? Será que Jesus era loiro de olhos azuis? Né? Será que Jesus era moreno de cabelo crespo? Você lá no céu, você vai saber exatamente como era. Talvez ele fosse até careca, né, sócio? O pessoal fica falando um monte de coisa, mas você vai ver como Jesus é. Então lá você vai ver o seu rosto. Agora preste atenção: nas suas testas estará o seu nome. Você vai ter gravado o nome de Jesus na sua testa. Talvez essa informação seja mais alguma coisa no sentido de que nós, de fato, seremos propriedade exclusiva de Deus, porque lá nós sabemos que não vamos ter esse corpo.
Haverá um corpo espiritual. Eu nem sei se você vai ter testa no céu, na verdade. Mas o texto está trazendo alguns antropomorfismos, né, para um mundo celestial. Talvez seja a forma que João compreendeu, entendeu, para nos fazer compreender como nós seremos propriedade exclusiva do Senhor. Mas preste atenção à finalidade dessa propriedade. E é isso que trouxe alegria ao meu coração em compartilhar isso com vocês. Ali não haverá mais noite, não haverá trevas, não haverá escuridão. E não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. Agora essa é a informação importante. E reinarão para todo sempre. Aleluia. Essa informação é muito importante. E por que ela é importante? Porque já fala para nós alguma coisa que a gente precisa saber antes de começarmos a pregação. Olha, sabe aquelas figuras, bom, eu nem vou entrar nisso, mas sabe aquela figura que a gente às vezes vê do céu, que os humoristas colocam, que o céu é um lugar chato, que tem uns anjinhos com asas, né, flutuando para lá, para cá, né, e de repente o inferno é um lugar badalado, tem rock, tem cerveja, né, tem, sei lá, mulher bonita, aquela coisa toda. Você já não tem essas... De vez em quando a gente vê uns programinhas desses de humor, assim, né, que o céu é um lugar assim, né? Hã? Monótono. Obrigado, Rosana. Você colocou a palavra certa. Que o céu é um lugar monótono. Mas eu tenho uma informação muito boa para dar para você nessa noite. E que informação é essa? Sabe, Deus não salvou, resgatou, tirou você do mundo perdido, não deu uma nova vida a você, para você ser um capacho dele. Deus salvou você, tirou você desse mundo perdido, está levando você para Ele, que esse é o sentido mais pleno de salvação. Você não é salvo do diabo, do capeta, do inferno, nada disso. Você é salvo para Deus, é algo mais profundo. Você não é salvo de alguma coisa, você é salvo para alguma coisa. Você foi salvo para Jesus. É diferente, sabe? Então, lá você vai reinar. O céu não vai ser um lugar monótono. Você não é capacho de Deus. Deus não está salvando você para você ser um escravo de Deus, um empregado dele lá no céu. Sabe, Deus é o chefão, está sentado no escritório, no trono, Jesus está passeando de Ferrari lá no céu, e você está só lá, né, capinando as ruas, né? Nada disso. Na verdade, esse texto de Apocalipse, talvez, para mim, hoje, é um texto muito importante, porque ele fala de uma identidade que nós precisamos ter aqui na terra. Você precisa olhar para você como você realmente é e como Deus vê você. Como o Senhor vê você. Feche os teus olhos nessa noite. Peça a Ele que traga revelação para o seu coração, entendimento para o seu coração, e você vai acompanhar comigo nesse momento, e eu acredito que Deus vai gerar dentro de você um poder especial nessa noite. Essa é a minha expectativa, o meu desejo, a minha preocupação, de que o dinamis de Deus flua dentro do seu coração, e que essa pregação seja um divisor de águas na sua vida nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu preciso do derramar do Senhor nessa noite. O Senhor quer fazer, eu gostaria que o Senhor fizesse, e eu tenho certeza que os meus irmãos estão com seus corações completamente abertos, esperançosos de que algo novo possa fluir do teu trono de glória nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, eu queria definir, começar fazendo algumas perguntas, porque essas perguntas não são perguntas retóricas, são importantes para mim. E eu acho que são também importantes para você.
Se você pudesse tipificar, caracterizar, qualificar a sua vida hoje, como você descreveria? Pense sobre essa pergunta um pouquinho. Que tipo de vida é a sua vida? Que tipo de vida é a sua vida? Pense um pouquinho. Você vive ou você sobrevive? Você vive ou sobrevive? Você é um vencedor ou você é um sobrevivente? Crente Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Diante das lutas, você avança ou tomba pelo deserto. Na verdade, eu queria encaixar você dentro de algumas situações da vida, né? Da Bíblia, perdão. Então, vamos pensar que nós aqui estamos caminhando no deserto. Não aquele povo, mas a gente saiu do Egito. A gente que saiu do Egito. Nós saímos do Egito. Mas eu não sei como construir essa ideia, mas eu acredito que Deus vai me ajudar a fazer isso. Mas eu queria que você pensasse o seguinte: não que toda essa coletividade fosse aquele povo, mas assim, que se veja como alguém único ali. Tente se identificar com alguém ali daquele povo. Tente olhar para, por exemplo, Josué, ou Caleb, ou aqueles espias que começaram a murmurar. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: se você estivesse lá naquele deserto, naquele dia, diante da terra dos midianitas, dos jebuseus, dos perizeus, dos fariseus, dos filisteus, e vendo toda aquela situação, olhando para aqueles cachos de uvas gigantes, olhando para aqueles frutos maravilhosos, mas de repente também observando um povo forte, um povo poderoso, um exército ali, que você tivesse que você teria que enfrentar, na verdade, para poder conquistar aquela terra, a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: você seria parte daqueles 2 espias que disseram, não, Deus falou, nós vamos subir, nós vamos conquistar, nós vamos esmagar, ou você seria parte daquele povo que estava dizendo o seguinte: nós somos como gafanhotos, eles vão pisar em nós vamos morrer nesse deserto, Deus nos trouxe aqui nesse lugar para nos envergonhar, para nos matar. Quem você seria? Se você fosse aquele homem que tivesse com aquele leito, que estava com aquele leito, né, ali junto ao poço de Betesda, né, e Betesda significa casa de misericórdia, você, ao ouvir a voz de Jesus dizendo, toma seu leito e anda, você colocaria o seu leito nas costas e sairia correndo pela cidade, ou você olharia para suas pernas e diria para Jesus, eu não posso fazer isso, sinto muito, mas eu não consigo. A questão, na verdade, é essa: diante das lutas, você avança ou você tomba, você para ou você... As lutas são desafios para você prosseguir, crescer, avançar, ou as lutas conseguem te abater, conseguem paralisar você, conseguem, talvez, até mesmo abafar, né, algo que está dentro de você, ou as lutas acendem algo que está dentro de você. Como pastor nessa noite, eu não quero trazer uma palavra motivacional. Isso é muito pequeno, sabe, do que Deus realmente gostaria de fazer essa noite. Mas como pastor, eu queria que você olhasse para dentro do seu coração e percebesse de fato o que Deus colocou dentro de você, e isso é muito sério. Porque talvez seja essa visão e essa capacidade de enxergar o que Deus colocou dentro de você que vai, de uma forma única e especial nessa noite, fazer com que você dê passos importantes na sua vida daqui para frente. Porque a gente vem aos cultos, a gente ouve a palavra de Deus, às vezes é um ouvir diferente, sabe aquele ouvir? Ela de fato não entra muito
profundamente dentro de nós, mas a gente, de certa forma, ouve a palavra de Deus, mas no fundo, a gente não consegue interiorizar, absorver, experimentar, acreditar, não aqui, mas acreditar com o coração, acreditar com, sabe, os olhos, outros olhos, ou ver com os outros olhos espirituais. Então, hoje à noite, eu acredito que Deus quer fazer um despertamento na nossa igreja. Ele quer despertar você. Ele quer acender você. Deus quer despertar o seu coração nessa noite. Porque, sobretudo que nós somos expostos durante todos os anos da nossa vida, nós precisamos fazer mais. Nós precisamos entender mais. Nós precisamos progredir mais. Aliás, nós precisamos aprender a andar sobre as águas, como eu falei na semana passada, mas às vezes eu sinto que nós estamos afundando também. Mas quando eu olho para certos personagens da Bíblia, não apenas para Jesus, porque eu sei que Ele tem poder para fazer, eu sei que Ele quer fazer, eu sei que Ele faz, eu sei que Ele consegue, eu sei que Jesus é poderoso, eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele deseja nos abençoar, mas a questão é se de fato nós estamos preparados para isso, se nós somos bons fundamentos de Deus. Então hoje eu queria que você pensasse nesse texto de Apocalipse, porque foi algo futuro. Apocalipse fala, na maioria das vezes fala, em algumas coisas Apocalipse já aconteceram, mas a maioria de Apocalipse é algo que nós ou estamos vivendo ou ainda vamos viver. Eu, na verdade, acredito que mais da metade de Apocalipse nós ainda vamos viver. Nós já vivemos muita coisa, já muita coisa se cumpriu em Apocalipse, nós já estamos vivendo alguma coisa de Apocalipse, mas eu acho que muita coisa de Apocalipse ainda está por vir. Então eu fiquei perguntando, por que Deus colocou algo futuro? Por que Deus colocou no meu coração alguma coisa do futuro para falar para vocês hoje? Por que Deus não pegou, de repente, algo do passado, a experiência de um apóstolo, a experiência de um discípulo, a história, de repente, de alguém que viveu algo extraordinário com Deus, mas Deus colocou no meu coração algo do futuro. Sabe por quê? Porque, na verdade, nós somos privilegiados. Eu e você, nós somos muito privilegiados. Porque, dentre as coisas mais incríveis do Evangelho, nós temos o spoiler do filme. Eu já vi o filme e você também. Nós fomos expostos ao spoiler do filme. Tem gente que não gosta de spoiler do filme. Mas, nesse caso, ele é muito bom, porque ele traz à nossa memória, ao nosso coração, aquilo que nos dá esperança. Quando nós olhamos para o final do filme, ele é maravilhoso. O ator principal vive. É tão ruim, eu saí de casa hoje arrasado, eu nem falei com o Viviane, mas o filme que eu assisti hoje me abateu, me deixou triste, sabe? Foi de manhãzinha, no meio do almoço, né, que a gente assistiu, depois eu vim para cá, passei a tarde toda aqui, orando, meditando. Teve uma hora que o sono bateu, eu falei, ai meu Deus, deixa eu encostar um pouquinho aqui, eu também não sou de ferro. E aí eu acordei muito cedo hoje, mas eu fiquei pensando que nós somos privilegiados, porque nós temos o spoiler do filme, e no final, o artista principal, ele vence, ele vive. O artista principal, ele se dá bem. E quem é esse artista principal? É a igreja de Deus. Sou eu, é você, somos nós, somos a noiva do Cordeiro. E essa noiva do Cordeiro, ela é maravilhosa. A noiva do Cordeiro, há duas figuras na Bíblia para a noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva do Cordeiro e a Jerusalém é também a noiva do Cordeiro. Que, na verdade, a igreja de Jerusalém é a mesma coisa, né? A nova Jerusalém é a igreja. E esse texto que nós lemos fala para nós que o propósito, o desejo de Deus em nos levar para perto dele, para o convívio dele,
não é outro senão nos fazer reinar. Reinar. E depois de pensar sobre isso tudo, eu olho para dentro do meu coração e eu me pergunto, essas perguntas que eu faço a vocês, eu faço a mim também, primeiramente, porque eu quero conferir o meu coração diante de Deus, para não chegar aqui nessa noite e nem me sentir um hipócrita de falando de algo para vocês que não é a realidade da minha vida, ou nem me sentindo além daquilo que de fato eu não sou, porque às vezes nós estamos passando por processos na nossa vida e nós não chegamos aonde Deus quer que nós cheguemos, mas nós estamos no caminho, nós estamos na direção, então isso é muito importante também. Então eu faço a pergunta para mim e eu olho para o meu coração e eu pergunto para mim mesmo, e é a pergunta que eu faço a você também. Quando você olha para o seu coração, você tem um coração de alguém que vai reinar ou de alguém que é um escravo, que se sente um escravo? Sabe aquele menino que estava em casa na parábola do filho pródigo, que estava na presença do pai, que não tinha abandonado o pai, que não gastou os recursos do pai com as meretrizes, com as baladas, as festas, as drogas, sabe, que não torrou o dinheiro do pai de forma dissoluta, né, de forma vã? Sabe aquele menino que estava em casa, que trabalhava pra caramba, que dava duro, que, né, acordava cedinho, que ia cuidar do rebanho, que cuidava da fazenda do pai, que talvez fosse o melhor funcionário, o melhor administrador daquela fazenda, mas que o coração dele ainda era um coração de alguém que não amava, que não conhecia o pai, de alguém que não reinava, sabe? Ele fala para o pai isso. Eu estou aqui trabalhando há tantos anos para o Senhor, e o Senhor nunca me deu nada. E o pai fala para ele, mas quem diz que eu preciso dar alguma coisa para você? Tudo que é meu é seu. Você tem esse coração, essa percepção de que as coisas que Deus conquistou, e a gente canta isso, ou cantou durante um passado remoto, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Você tem essa percepção de que as coisas que Deus conquistou são de fato para você? Você tem essa percepção de que aquilo que está, né, disponível na palavra de Deus é de fato para você? Ou você se vê como aquele menino que está na casa do pai, que trabalha pra caramba, que dá duro, que faz até as coisas que o pai pede, que acorda cedo, que levanta, mas ainda não teve uma percepção clara de que o que o pai faz é para você, é seu, é parte da sua herança, se identifica com você. E hoje à noite eu acho que essa é uma boa pergunta, porque eu tenho visto que nós, como cristãos, pequenos cristos, nós como discípulos de Jesus, nós estamos retrocedendo e nós precisamos avançar mais. Nós estamos olhando para trás, nós estamos deixando a tocha cair, nós estamos perdendo a oportunidade de viver num mundo mau e de ser exatamente aquilo que Deus requer, Ele deseja de nós. E hoje à noite é muito importante que você olhe para dentro do seu coração e você se veja, e você, como diz o povo aqui na Bahia, se compreenda, você saiba o seu lugar. Eu não sei se você já foi humilhado alguma vez, mas quem serviu o exército já foi humilhado, quem esteve nas Forças Armadas, hein, Jefferson? O recruta, hein? Come o pão que o diabo amassou, né? Você é um postulão. Quantas vezes a gente ouviu isso, né? Você é um postulão, você é o supra-sumo, e aí ele continua lá, você é um embusteiro, né? Você é como o povo diz, né? A poeira do cocô do cavalo. E essas coisas vão interiorizando dentro do sujeito, né? Então, essas coisas vão interiorizando, mas ali naquele ambiente, sabe? Algumas coisas são forjadas dentro de nós, não é? E a gente tem uma visão clara de que, na verdade, não é aquilo que se diz, mas, na verdade, é uma tentativa de tirar o civismo, né? Aquela vida civil para o sujeito encarnar a questão militar. Mas, de fato, eu queria entender isso, que
o que está no seu coração. Você já foi humilhado? Você já foi injustamente humilhado? Alguém já disse para você alguma coisa e de repente aquilo te abateu? Alguma coisa que tinha a ver com a sua capacidade, diminuiu a sua capacidade? Ou talvez, como a gente vê de vez em quando no noticiário, né? Uma pessoa que é negra, de repente entra dentro de uma boutique famosa. Nos Estados Unidos acontece muito isso, a pessoa entra dentro da boutique famosa e de repente ela só tem na conta dela lá 10 milhões de dólares. Aí ela entra e a vendedora olha para a cara dela e diz assim, é uma negrinha qualquer, deixa ela lá. E aí de repente quando a outra vendedora vai lá, pois não e tal, aí a pessoa diz, não, eu estou querendo esse vestido aqui. Mas esse é o mais caro, ele custa 2 milhões de dólares, não tem problema, você quer que eu pague como à vista? E a pessoa fica, né? E a pessoa fica, ai meu Deus, eu perdi a comissão. E ela ainda sai, né? A comissão, Está entendendo? Você já foi humilhada por conta de alguém duvidar da sua capacidade, de dizer bem na sua cara, você não tem essa capacidade, você não pode fazer isso. Ou então, você não tem esse dinheiro, você não pode comprar isso. Sabe, amados, é essa questão que eu queria entender com vocês nessa noite, porque eu tenho uma percepção, talvez eu precisava falar assim, eu tenho tido, né, uma percepção de que o diabo está humilhando a gente. E nós estamos permitindo isso. Sabe aquela coisa do gigante? Se você olhar para o texto de Davi, quando ele está lutando com o gigante, ali tem uma informação preciosa que o autor Charles Swindoll, ou Chuck Swindoll, sei lá, ele traz no seu livro de uma biografia de Davi, e ele fala uma coisa interessante. Quando Golias aparece, e ele começa a desafiar o povo, não é? Cadê o guerreiro de vocês? Cadê o representante de vocês? Manda ele lutar comigo. A Bíblia diz que Golias está lá embaixo, desafiando o povo. Ele está dizendo aí, manda para cá, cadê o valentão de vocês? Manda brigar comigo. Mas a Bíblia diz que depois de 40 dias, ele está no meio do arraial de Israel. É você que vai brigar comigo? É você que vai lutar comigo? Cadê? Quem é que vai lutar comigo? Ele está ali agora, no meio do arraial, depois de 40 dias desafiando o povo, ele começa a entrar no meio do arraial do povo de Deus e eles se tremem de medo. E é essa percepção que eu tenho visto, sabe? Muitas vezes o inimigo está passeando dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, nas nossas relações de amizade, de afeto, nas nossas relações familiares. E nós estamos nos acostumando ou permitindo o inimigo nos desafiar e nos humilhar. E na verdade, Deus quer que nós nos levantemos numa força nova, num poder novo, sabe? Deus quer que nós tomemos posição e nós venhamos a exercer, a fluir num poder que não é nosso, numa capacidade que não é mental, numa disposição que não é humana, mas é algo sobrenatural, é algo que vem de Deus, que flui de Deus para nós. E isso tem a ver com a fé, e isso tem a ver com a espiritualidade em ação. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós vimos o que Ele fez nesse mundo, e Ele diz para nós, e nós precisamos crer nisso, que nós faremos obras maiores do que Ele, que nós faremos coisas maiores, mais extraordinárias. Nós precisamos crer, porque tem gente que diz assim, mas Ele não quis dizer isso na verdade. Sim, Ele quis dizer isso. Ele quis dizer que nós faremos obras maiores do que Ele. Ele quis dizer sim, que nós como cristãos faremos coisas extraordinárias, maravilhosas, tremendas, que vão sim estabelecer o reino de Deus nesse mundo. E Ele mesmo diz isso, que o reino de Deus está entre vós, que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus está estabelecido entre nós. E então, Deus colocou no meu coração algumas coisas que precisam ser geradas no seu coração nessa noite. E uma delas é Romanos 8. E diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão. Ei, olha para mim aqui. Deus não tem escravos no seu reino. Deus não tem empregados no seu reino. Ele fala isso para os discípulos. Vocês não são meus empregados, vocês são meus amigos. A relação é diferente. É diferente a relação. Você é amigo de Deus? Aliás, a pergunta é essa. Você se sente, você crê que Deus vê você como amigo dele? Ou simplesmente você vai ali, vai aqui,
planta aqui, faça assim, pregue ali, corre aqui, busque ali. O que você é? Como é que você vê Deus vendo você? Essa é a questão. Não recebeste o espírito de escravidão. O espírito que Deus colocou dentro de você não é um espírito que limita você, não é um espírito que prende você, não é um espírito que amarra você. E ele diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Não, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. De adoção de filhos. A gente tem uma história legal na família. A tia de Viviane adotou, há muitos anos atrás, uma menina, e ela foi crescendo, e um dia, numa dessas discussões de família, ela disse para a família: vocês nem são minha família. Eu não sou filha de verdade de vocês. Eu não sou filha de vocês. E os irmãos que tinham uma penca, né? 3, mas pegaram ela, mas deram uma surra nela. Eu não estou recomendando ninguém fazer isso, não. E eles disseram o seguinte: a próxima vez que você disser isso de novo, nós vamos lhe quebrar no pau. Porque você aqui é nossa irmã. Foi uma forma estranha de demonstrar amor, eu confesso. Mas ela se sentiu parte da família. E nunca mais ela falou aquilo. Mas receber esse espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Paizinho. Olha o que o texto diz. Sabe aquela coisa antigamente? Sim, senhor, pai. Sim, senhor, pai. Não podia nem olhar para o pai, né? Sim, senhor, pai. Não é esse o sentimento aqui. É paizinho. Abba pai significa paizinho, papaizinho. É uma expressão de afeto, gente. Não é tá bom, pai, tá, pai, né? Pai. Não, é uma expressão de afeto, paizinho. Olha, aí ele vai continuar dizendo: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo nós somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Agora, olha que coisa maravilhosa. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Essa percepção, essa capacidade, essa nova visão que nós temos e que nós somos herdeiros, muda muita coisa. Muda muita coisa. Olha, o pai escreveu um testamento para você. Nós estamos no Novo Testamento, não é isso? No Antigo Testamento as coisas eram tão difíceis. No Antigo Testamento havia uma percepção, havia uma relação de trabalho, de empregatícia. Por mais que você trabalhasse, por mais que você lutasse, as coisas sempre ainda estavam aquém do que você realmente poderia fazer ou ser. O pai estava sempre bravo, insatisfeito, né? Reclamando. Não está bom isso aqui. Sabe aquele pai que nunca vê virtude em nada, só reclama, reclama, reclama? Essa era a relação do Velho Testamento. Embora o pai no Velho Testamento também fosse amoroso. Mas a percepção, não é que o pai fosse de fato reclamão, brigão, não. Mas a percepção que nós como filhos tínhamos do pai era essa. Agora não. A percepção muda completamente. Paizinho, ele se permite, ele se revela para nós como um paizinho. Sabe, você não me achava durão, você não me achava difícil, você não me achava brigão, iracundo. Eu não sou isso não, filho, venha para perto de mim. Até porque eu escrevi um testamento para você e você tem direito na minha herança. Você é filho, é herdeiro, é co-herdeiro juntamente com Cristo. Mas não continua aí não. Romanos 5, ele diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, está falando de Adão,
muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão. Reinarão, essa é a expressão. Reinarão, não é trabalharão, é reinarão. Reinar é diferente de trabalhar. É reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Mas não continua, não para aí não, continua, não para. 1 Pedro 2,9 diz categoricamente: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é um sacerdote real. Um sacerdote real. Olha que coisa interessante, porque, preste atenção no que eu vou te falar. Havia várias classes de sacerdotes. Tem muita gente que não tem um entendimento correto do que era o templo de Salomão, né? Acha que o templo de Salomão é igual o templo de Edir Macedo lá. O pessoal fala, porque o templo do Salomão lá em São Paulo, não, é bem diferente. O templo de Salomão era um lugar que milhares e milhares de pessoas passavam por ele todos os dias, porque havia sacrifícios todos os dias de bois, de animais, para que aquele sangue pudesse cobrir o pecado do povo. Então era muito mais parecido com um shopping center. Você vai no shopping center segunda-feira de manhã, como é que tá? Tem gente passando para lá, passando para cá. No sábado então está lotado. Domingo, né, talvez um pouco menos, mas a semana inteira tem gente no shopping. O templo de Salomão era assim. Por isso que o diabo leva ele no pináculo do templo e diz assim para ele: se joga daqui, porque todos iam ver. Tinha muita gente ali no pátio, né, dentro do templo só entrava o sacerdote e o sumo sacerdote uma vez no ano, mas no pátio milhares de pessoas. Então por isso que o diabo leva ele no pináculo do templo, porque todo mundo ia ver Jesus se jogando, os anjos pegando e o diabo sendo glorificado. Ganhei. Jesus cortou o papo dele. Agora, existe uma classe de sacerdotes que é chamada de sacerdote real. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas tem o que eu mais gosto, em Apocalipse 5,10, que diz: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Apocalipse 5,10. E para o nosso Deus nos fizeste, reis e sacerdotes. E trabalharemos como condenado? Seremos humilhados? Não. Reinaremos. Perceba que Apocalipse 5,10 está falando de coisas futuras. Perceba que os apontamentos de Deus para a sua vida lá na frente vão ser sempre esses: reinar, estar com Cristo, governar. Você não vai ver nenhum apontamento da Bíblia lá apontando, nenhum apontamento futuro da Bíblia a seu respeito, algo que diz diferente disso. Só que isso exige um exercício espiritual. Você precisa colocar a sua vida espiritual, você precisa dar um start nisso, você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. Deus, quando olha para você, Ele não olha você como um pobre coitado, não. Deus, quando olha para você, coitadinho, está lá o pecado esmagando ele, caiu de novo no vício, coitadinho. Sabe aquelas figuras barrocas de Maria olhando assim, ou então de Jesus, o menino Jesus assim, com aquela tristeza, aquelas imagens barrocas? Você vai aqui no Pelourinho, você vê tantas. Não. A música que a gente cantou aqui do leão, né, que ruge, essa é a figura. Jesus está como um leão, e Ele está dizendo: você é meu filho, você é um leãozinho, ruge também, avança também. Essa é a figura. Ei, o seu DNA, você foi
lá atrás, no Éden. Olha que coisa tremenda, que Deus está falando para nós. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele não disse para eles, vocês vão trabalhar nessa terra igual condenados, essa mulher vai encher a sua cabeça, e ela vai falar do cartão de crédito, e você vai encher a cabeça dela, e toda noite você vai querer namorar, ela não vai querer te ver, e essa mulher, Deus não pensou nisso não, gente. Deus falou para Adão, governe. Deus falou para eles, governem, multipliquem-se, namorem. Para multiplicar tem que namorar, né? Ou não? Namorem. Dominem sobre os animais, sobre os peixes do mar. Governem. Ei, lá atrás, quando Deus nos fez, Ele nos fez para governar, para dominar, para administrar. Isso está dentro de você, no seu DNA. Você tem um potencial, você tem uma capacidade que já foi empregada em você. E lá na frente, Deus está dizendo a mesma coisa. Você vai reinar. Sabe aquela capacidade que Deus deu para a gente lá no Éden? Sabe aquele poder, aquela unção, aquela graça que Deus deu para a gente lá no Éden? Lá na frente ela vai funcionar plenamente na nossa vida. Mas sabe uma coisa que precisa acontecer? Nós precisamos colocar essa capacidade, nós precisamos ativar essa capacidade hoje. Ei, para de cair no pecado toda hora, se levanta na força do Senhor. Ele te deu capacidade para reinar, e Ele fala isso na sua palavra: o pecado não reinará sobre você, porque você não terá domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas está debaixo da graça. É uma unção nova. Quando você olhar para o pecado, você tem que olhar para ele como algo que você já venceu, você já triunfou. Essa é a capacidade, essa é a visão. Você tem que olhar para os seus desafios, você tem que olhar para as suas relações, e você tem que dizer: eu vou reinar aqui, o pecado não vai me dominar, o mal não vai entrar na minha casa, na minha família, o mal não vai dominar a vida dos meus filhos, não vai haver crise. Eu vou reinar. O Senhor me estabeleceu como gerente dessas crises, e elas cairão em nome de Jesus. Aleluia! Ele é o Senhor, Ele te capacitou, Ele te abençoou, te ungiu. Você reina. Reina com Ele, reina. Nós somos convidados, chamados, vocacionados desde a nossa criação para reinar. O seu futuro está estabelecido. Reis e sacerdotes. Aleluia. Não tem nada mais poderoso nesse universo inteiro do que olhar para dentro de você e ver como Deus te vê, não como o diabo te vê. Muitas vezes nós estamos olhando para dentro de nós mesmos e nos vendo como o diabo nos vê, no vício, no pecado, derrotado, humilhado, quebrado, ferido, escravo, mendicando. Sabe esse espírito de mendicância que tem no nosso país? Isso não é algo de Deus. E espiritualmente tem muita gente assim também. Paulo começou com isso também. Senhor, tem um espinho na carne aqui. Orei uma vez, 2, 3. Mas ele continuou me perturbando. Sabe o que Deus falou? Oh, coitadinho de Paulo. Não. Ele falou: Paulo, a minha graça te basta. O que é algo bastante para você? O que é algo que basta? É algo que supre. Sabe, diferentemente do que muitos creem, não, Paulo, se adeque, se acostume com isso. Não é isso que Deus está falando para ele. Deus está falando para ele: você tem todos os recursos na minha graça para vencer esse espinho na carne. Você vê Paulo, depois dessa resposta de Deus, em algum momento reclamando com Deus sobre um espinho na carne? Não. Será que Paulo ficou os anos todos da sua vida com aquele espinho na carne? Não. Ele deu um basta naquilo.
Qual é o seu espinho na carne hoje, meu irmão? O que está impedindo você de reinar? O que está impedindo você de desfrutar da graça de Deus de forma plena, de compreender que a graça de Deus é um recurso inesgotável para você vencer o pecado, para você crescer em Deus, para você largar o vício, para você superar seus desafios, para você crer que Deus tem algo melhor para você romper com as dificuldades financeiras, para você quebrar esse padrão do inferno dentro da sua família, dentro da sua casa, para você fazer com que as crises batam em retirada em nome de Jesus. A graça de Deus é um recurso inesgotável, a graça de Deus é um recurso infindável que está disponível para nós, e nós precisamos pegar essa graça e fazer com que ela seja uma realidade na nossa vida, e a forma de nós fazermos isso é crer na palavra de Deus. Tem um monte de crente desviado, mas não que estão lá fora no pecado, na cerveja, não, eles estão dentro da igreja, eles não creem na palavra do Senhor, eles não se apropriam da palavra do Senhor, eles não tomam posse das verdades de Deus. Deus quer ver sua vida prosperar, Deus quer ver você fluir, Deus quer ver você crescer. A ordem de Deus para Adão, para Eva foi: governem, administrem isso que eu dei para vocês. A ordem de Deus para você é: governa, pisa em cima dos seus problemas, coloque essas coisas debaixo dos seus pés, e você vai ver o Senhor reinar. Você vai reinar, o Senhor vai reinar, porque você é herdeiro, mas também é co-herdeiro de Cristo. Olha para cima, olha para o alto, creia que o seu Redentor vive no meio da crise. Você não precisa blasfemar, você não precisa xingar Deus, você tem que olhar para cima, olhar para o coração do Pai. Foi esse coração que veio, foi esse coração que foi entregue a você. Esse é o coração de Deus. Você precisa olhar para dentro de você e crer que o coração de Deus está disponível para você. Sabe o que nós não podemos fazer? Nós não podemos fazer aquilo que nós não cremos. A fé é uma barreira, é um impeditivo. Mas tudo é possível ao que crê. Eu creio que o Senhor quer abençoar a sua família. Eu creio que o Senhor quer abençoar o seu trabalho. Não somente você, mas o seu trabalho por meio de você, a sua família por meio de você, seus filhos por meio de você, a sua igreja por meio de você. Você é o canal. É você o canal. Você é o canal. Jesus, um dia, ele disse isso para os discípulos, ele está dizendo para nós hoje também. Vocês vão dizer a esses montes: saiam daqui e precipitem ali. Eu queria que você fechasse os teus olhos e você olhasse agora para dentro da sua vida. Que monte é esse que está atrapalhando você? Pega ele agora, precipita ele no inferno. Diga assim: montes, problemas, travas, crises, dificuldades, lutas, tribulações. Eu pego você agora, eu jogo você no mar, e você vai se afundar por lá, porque eu não vou afundar, eu vou caminhar sobre as águas, eu vou andar em direção a Jesus, eu vou reinar com Ele. Eu não fui criado para afundar, eu não fui criado para ser escravo, eu fui criado para reinar com Cristo. Feche os teus olhos e olha para os seus montes, olha para o seu mundo, esse mundo que está dentro do seu coração, e Jesus está dizendo para você: reina sobre isso, reina, 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 reina. Todos os recursos
que você precisa para reinar sobre o seu mundo estão disponíveis na graça de Deus. Todos os recursos. Creia nisso.